Olá, sejam muito bem-vindos ao Tuvis Podcast, um podcast em que a gente reflete sobre o impacto da tecnologia na nossa vida e também na vida dos seus negócios. Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista focada em inovação e mais uma vez tenho muito prazer em conduzi-lo nesse bate-papo aqui na companhia, mais uma vez, de Rodrigo Lataro, VP de Marketing e Growth da Tuvis. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Quero saber se você está com energia hoje. Opa, bastante pergunta hoje. Esse é o nosso assunto. Hoje a gente vai falar de transformação digital e das transformações no setor elétrico. E para isso, a gente convidou o líder global de melhores práticas de digital em uma das empresas do setor de energia do país, que é a Neo Energia. Ele é o Renato Suplicy, gerente corporativo de estratégias e serviços digitais a clientes. Muito obrigada pela presença, Renato. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, representando o time da Neo Energia, nesse bate-papo que realmente tem muita coisa para a gente falar. Renato, você sabe que eu e o Rodrigo, a gente sempre entrega a idade, né? Quando a gente está aqui lembrando, fazendo uma timeline e tentando falar dessa transformação digital que impacta diretamente no nosso comportamento, né? Quando a gente pensa em energia e volta para a infância, era não só aquela preocupação dos pais, apaga a luz, né? Apaga a luz, a gente não é dono da Light, né? Antigamente. Lembra disso? Agora você entregou a idade. Pois é, muita coisa aconteceu de lá para cá, privatizações e tudo mais, mas é isso. E se a gente for mais longe ainda, no tempo da minha avó, não era a luz elétrica, né? Quer dizer, era realmente ali a vela mesmo, quer dizer, as famílias não tinham... a minha avó me contava sobre a primeira geladeira que a família teve, quer dizer, imagina a mudança de comportamento que aconteceu. Mas se a gente pensar nos últimos anos, as transformações são... pode ser ainda maiores, né? E aí, para a gente ficar todo mundo na mesma página e entender um pouco desse setor, conta para a gente, como é que é dividido isso? Porque a gente tem a geração de energia, a transmissão, a distribuição, a comercialização. Explica para a gente. Claro, é um setor realmente que, pelo menos eu adoro, né? Estou aí já quase há 15 anos nele e é um setor muito importante para a sociedade e sempre teve, né? Importância e sempre terá. E o setor, ele é realmente, como você comentou, ele é um setor dividido entre geração, que é você gera energia em diversos locais, né, do país, diversas formas, né, seja a forma que a gente fala hidrelétrica, que é o principal, né, mote de geração que a gente tem hoje, os avanços que a gente está tendo com as energias renováveis, que a Neoenergia está liderando essa frente aí, com energias solares, as eólicas, né, até as eólicas offshore, que são aquelas eólicas que ficam no oceano, e está vendo muita coisa aí com hidrogênio verde. Então, tem muita coisa. Então, você tem a geração. Mas para essa energia que é gerada nos diversos cantos que a gente está tendo, como que ela chega na nossa residência? Como que ela chega no comércio? Como que ela chega, né, nas indústrias? Existe uma transmissão, que são, né, aquelas torres que normalmente vê grandes, que pegam toda a energia que é gerada, né, e trazem até o local mais próximo da distribuição. Daí entra as distribuidoras de energia, que convertem toda essa energia para que sejam consumidas nas casas, nos comércios e assim por diante. Mas fora isso, ainda existe uma questão da comercialização de uma energia para aqueles clientes que são livres, né? Onde que eles não são cativos como nós, né, residenciais, onde que a distribuidora que a gente nos atende é uma concessão feita pelo governo, ela começa até a comercialização para esses grandes clientes, onde você comercializa, compra e vende energia, né? Tem essa outra vertente, assim como a gente tem cada vez mais a parte de smart solutions, que estão né, com soluções de mobilidade elétrica, que os carros que estão tendo muito, né, carros elétricos, então postos de carregamento, a própria questão de geração distribuída, né, questão solar, seja para pequenas residências, seja inclusive para fazendas solares, né, indústrias. Então, é um setor que realmente avançou muito nos últimos anos e tem muito a avançar
com essas mudanças, tanto tecnológicas de geração, de transmissão, de distribuição, mas também de soluções para suas casas. Então, é muito interessante. E aí a Neoenergia, eu sei que atende milhões de clientes, né? E vocês estão em que momento dessa linha que você explicou? Legal. No primeiro, a Neoenergia está em todos os segmentos, todas as verticais do negócio. Então, assim, realmente a gente faz parte do Grupo Iberdrola, que é um dos maiores grupos de energia do país, do mundo, né? E a Neoenergia é um dos maiores do país. Então, a gente está em todas as verticais, olhando a distribuição de energia. Nós temos 5 distribuidoras, né? Então, todo o estado da Bahia, todo o estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco, estado de São Paulo em alguns municípios, né? Mato Grosso do Sul também e também o Distrito Federal. Então, nessa gama, só nessa gama, a gente está falando que são 16 milhões de clientes, que a gente impacta a vida final de 37 milhões de pessoas, né? E a gente tem aí presente, olhando todas as verticais, estamos em 18 estados do país, né? Então é muita coisa mesmo que a gente está conduzindo. E aí é uma responsabilidade, porque quando falta luz, né? É onde a gente mais lembra. Exatamente. Pois é. Em geral, o consumidor é assim. Quando o serviço falha, é que a gente lembra da empresa, né? E aí, mas quando a luz falta, realmente uma casa para. Sim. Você começa até a criar outras maneiras de entreter a família, né? Você começa a conversar mais com as famílias. Agora, falando um pouco até sobre essa mudança de comportamento, se a gente parar para pensar, os imóveis antigos tinham pouquíssimas tomadas. Agora, a gente, cara, é a primeira coisa que se pensa quando entra num imóvel quantas tomadas, disponibilidade de tomada, lugares tipos de tomada, porque agora eu não quero mais tomada, eu quero só um USB para encaixar. Exatamente. Né? E em relação a isso, vocês tiveram que se adaptar. Existe uma oferta maior ou um consumo maior, embora daqui a pouco a gente vai falar de consumo consciente, que eu acho que é um outro comportamento que vem sendo cada vez mais adotado também. Mas foi necessário aumentar o calibre da oferta de energia para as residências, né? Eu acho que o setor elétrico, principalmente nos últimos anos, quando passou até para essa pandemia, que graças a Deus, né, a gente está conseguindo aí passar por ela agora, num momento mais seguro, vamos assim dizer, né, voltar a socializar e assim por diante, o setor elétrico demonstrou a importância cada vez maior na vida das pessoas. Porque, querendo ou não, atrás da energia, você tem que ter uma percepção que tem uma pessoa que está estudando que depende dessa energia, uma pessoa que está trabalhando, a questão de segurança, né? Então, cada vez mais a gente percebeu como que a gente consegue garantir não só um nível de serviço com a mesma qualidade, faltar o menor tempo possível de energia ou indisponibilidade, mas também como que a gente pode trazer uma melhor experiência e acesso aos clientes quando eles nos procuram. Então, quando a gente tem um olhar que o que a gente está vendo não é um serviço, um produto, mas sim uma pessoa que está por trás, a gente repensa toda a nossa estratégia. A gente revê todo o nosso modelo de negócio para trazer o cliente no centro dele, independente das transformações tecnológicas que surjam ou mudanças regulatórias que surjam, a gente tem uma responsabilidade perante as pessoas. Item de primeira necessidade. Exatamente. Né? E a gente falou muito sobre isso ao longo dessa crise toda da pandemia. Quais eram, né? O que é serviço ou comércio de primeira necessidade? No caso da luz, não tem o que a gente questionar nesse sentido. Mas aí você está falando em relação a relacionamento com o cliente, que sim, vai procurar vocês principalmente no momento de emergência, no momento de falta de energia e abastecimento? Eu acho que os clientes nos procuram normalmente, faltou por uma questão de falta de energia, mas a gente tem outras formas de relacionar, por isso que a gente tem vários acessos, sejam nas lojas físicas, sejam nos meios digitais, né, WhatsApp, aplicativos e etc. E isso faz com que a gente perceba quais são as personas que nós temos. Porque quando a gente tem 16 milhões de clientes com, né, essa capilaridade de culturas diferenciadas, a gente tem que entender estados tão diferentes, né? A gente tem que entender qual que é a necessidade de cada um deles e tentar trazer uma estratégia que nos permita que toda a companhia olhe para essas pessoas. Então, lá em 2018, 2019, a gente começou a fazer uma mudança muito forte dentro da empresa, da cultura, onde que a gente falou, o cliente ele é tudo para a gente. O cliente, as empresas existem porque trabalhamos para pessoas e com pessoas. Se a gente traz esse olhar
para dentro da empresa constantemente, nós repensamos toda a nossa estratégia. Então, a gente criou lá atrás o programa A Cultura Cliente é Tudo para a gente, onde eram 3 grandes pilares de mudanças. Onde o primeiro pilar era da imagem, como que a gente se aproxima cada vez mais das pessoas, dos nossos clientes finais, entendendo, né, os seus anseios, os seus problemas, para repensar o nosso modelo de negócio, repensar os nossos processos, para ter um olhar humanizado dentro da empresa. Né? Um outro pilar foi a questão da transformação interna. Como que a gente consegue mostrar para toda a organização esse impacto que ela tem na vida das pessoas, desde o CEO até a equipe de campo? Então, vamos trazer nossa equipe que está no administrativo, nossos executivos, vamos colocá-la no campo para escutar o que os nossos clientes estão falando, né? Trazer esse olhar. Entender que nossa equipe de campo, qual que é o impacto de uma atividade feita com qualidade, como que isso garante a sustentabilidade, não só do negócio, mas da qualidade do serviço que é prestado para aquela pessoa. Né? E o último pilar, que é uma transformação técnica. Como que a gente pode simplificar e inovar para trazer um melhor relacionamento, uma melhor experiência para o cliente em qualquer momento, para qualquer serviço. Seja para um serviço de falta de energia, seja para um momento onde que está tendo uma dificuldade financeira que a gente precisa facilitar uma negociação, né, de um débito que existe, porque a gente entender que, né, as pessoas são pessoas e elas passam por dificuldades e a gente tem que estar ali para ajudar. Então, como que eu consigo trazer para todo o rol de serviços que eu tenho o acesso, entendendo o perfil de cada um deles? Te ouvindo, eu acho que a gente sente o carinho da empresa para o consumidor. A gente sente essa humanização que vocês respiram internamente, praticam isso para o consumidor, mas minha pergunta é como é que chega isso no consumidor? Quando você olha para a marca, quando você olha para ações, e a gente vê uma companhia de energia, é sempre muito sério, né? A gente não pensa nessa humanização. Como é que hoje a Neo Energia está trabalhando isso para chegar aqui na gente, essa humanização ou todas essas ações que você contou? Eu acho que são várias frentes. Né? Tá. Eu acho que uma das frentes que a gente fala, vamos falar, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, com a própria questão, né, do empoderamento, né, feminino, cada vez mais mulheres, ou seja, as metas ESGs, né? E a Neo Energia, ela patrocina muito isso, tanto internamente quanto externamente. Temos as nossas metas cumprindo, garantindo que tenham mais mulheres em posições de liderança, temos escolas de eletricistas mulheres, trazendo isso para a operação. Temos a questão, a gente patrocina a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, legal, que demonstra esse carinho que a gente tem em olhar os diferentes perfis de pessoas que tem na sociedade e ajudá-las, seja de uma forma direta, né, no nosso serviço, seja de uma forma indireta, nas questões mesmo, né, sociais como essas, e trazendo aqui para a parte, né, do serviço. A gente pode pegar o exemplo que teve da pandemia, né, onde que a gente teve uma preocupação genuína com os nossos clientes, com as nossas equipes de campo, com os nossos atendentes em loja, onde que a gente sabia que a energia era um fator primordial para dar uma continuidade da melhor forma possível às pessoas, às empresas. Então, a gente manteve nossas equipes em campo, com toda a segurança, garantindo o fornecimento de energia e os atendimentos. E para as lojas, que a gente sabia que os clientes não poderiam se locomover, a gente falou, a gente tem que continuar garantindo o acesso. E como que a gente repensou? Olha, ele pode me ligar, obviamente, no call center, mas ele tem alguns outros serviços que a gente pode oferecer no canal onde que ele mais gosta. Né? Então, a gente começou a repensar. Será que a gente quer que o cliente esteja no canal que a gente quer como negócio ou o negócio que deveria estar no canal onde o cliente gosta de estar? Que foi o caso do WhatsApp, onde a gente desenvolveu uma inteligência artificial extremamente humanizada, onde a gente olhava que os próprios fluxos conversacionais eram com um olhar de um humano ali por trás construindo, e a gente conseguiu, além de desenvolver AI, falar, opa, mas como que eu consigo garantir se em algum momento a própria inteligência artificial não conseguir atender a demanda do cliente, ele não pode ficar, né, sem a informação, sem o serviço. Vamos então trazer uma integração com todos aqueles agentes que estavam antes nas lojas, agora estão em casa, e a gente precisa garantir, continuar o emprego deles e tudo mais, garantir que eles continuem atendendo. Mas como que a gente vai fazer isso? Opa, a gente tem uma digitalização no WhatsApp que o cliente está. Se a inteligência artificial não atender, eu trago o agente humano
para atender o cliente sem o cliente sair de casa, sem a questão do agente sair de casa. E isso deu muito certo e continua, né? Eu falo que a digitalização hoje no grupo, que antes, em 2018, era em torno de 78%, hoje a gente está em mais de 93% das solicitações. E a gente tem que entender que essa digitalização ela tem que ser humanizada para garantir o sucesso daquele canal digital. Porque se você não tem um canal digital, mas ele ainda é muito robotizado, muito processual, o cliente não vai estar aderente. Se o cliente não está aderente, ele vai querer ir na loja. Para ele ir na loja, ele tem que pedir para o chefe dele, vou ter que ir na loja da distribuidora de energia para conseguir resolver um serviço. Isso gera impacto na vida da pessoa. Claro. Ou ele vai ter que deixar o filho dele, né, mais cedo na escola, ou deixar de estudar com o filho dele para ir. Isso vai gerando um esforço do cliente muito grande. Inclusive, a gente tem um indicador, né, que a gente criou que chama Índice de Esforço do Cliente. Quantas vezes o cliente precisa interagir comigo para obter informação? Eu tenho que tentar, na verdade, antecipar, antes de ele até me entrar em contato comigo. Por isso que a gente criou até uma área de comunicação digital, onde que eu consigo monitorar com vários dados transacionais. A gente tem, né, um analítico muito robusto, onde eu consigo entender quais são os perfis de clientes e quais comunicações eu posso fazer para ele para reduzir o esforço dele. Seja por uma questão, por exemplo, um cliente que pede uma segunda via de conta, uma cópia de conta, né? A fatura de energia normalmente serve de comprovação para muitas coisas. Comprovante de residência total, é sempre de energia. Sempre de energia. Se ele está pedindo recorrentemente, eu consigo analisar, né, que esse cliente está precisando de constantemente uma fatura de energia. Por que não eu chego e oferto uma fatura digital? Sabia que você pode receber a fatura digital, seja por e-mail, seja pelo próprio WhatsApp, seja por SMS? Inclusive, o WhatsApp a Neoenergia foi a primeira empresa do setor a entregar a fatura para o WhatsApp. Porque a gente entendeu que era uma necessidade do cliente. Não sei se é só uma necessidade. Quando você fala de humanização, isso é bem nosso Brasil aqui. O WhatsApp, humanização da empresa, ele aproxima. Porque você, desse lado, você nunca tem essa conexão com a empresa, né? De como é que eu chego a falar com alguém na empresa. Talvez uma ligação, né? 300 milhões de 6, 4 números para você chegar ali. E o WhatsApp, ainda mais com um técnico do outro lado, ou alguém falando com você, traz essa proximidade. Então, eu acho que o WhatsApp, e aí eu queria só pegar esse gancho aqui e entender o pós-pandemia. Cresceu esse atendimento de WhatsApp? Como é que é a vida do WhatsApp hoje dentro da Neo? Eu acho que assim, foi muito certeira a nossa estratégia. Quando a gente mudou esse mindset que está onde o cliente gostaria de estar e não onde que a gente, né, como negócio, gostaria de estar, mudou completamente. Hoje o WhatsApp, hoje no grupo, é o segundo canal com maior volume de transações. Isso é o brasileiro, porque o brasileiro gosta de estar no WhatsApp, ele gosta de compartilhar experiências boas ou ruins, ele gosta. Incrível. Então, fica muito mais fácil. E se você tem uma estrutura onde que você escuta sempre o cliente, que é aquela transformação, falei da imagem, lá do cliente é tudo pra gente, você repensa toda a sua jornada do cliente com um olhar humanizado. E esse olhar humanizado, ele vai interferir em tudo. Um outro exemplo que a gente fez hoje, normalmente quando se fala de solicitar uma ligação nova de energia, você tem que preencher um questionário enorme, responder quantas tomadas você vai ter em casa, quantas geladeiras, quanta voltagem. A gente não sabe disso. Vamos tentar humanizar? O que a gente fez? Pegou a área técnica, aquela bem engenharia, né, operacional, pegou o nosso time de pesquisa e desenvolvimento, pegou o nosso time, né, de serviço ao cliente, nosso time de TI e falou, vamos repensar? Por que a gente não faz igual que o setor elétrico, o setor de telefonia faz? Onde se escolhe combos. Não fica mais fácil? Então, hoje, o cliente pode solicitar uma ligação de energia, a gente está numa das distribuidoras agora e vamos expandir para as demais, diretamente da palma da mão dele, do celular. E fala assim, eu tenho um perfil mais relacionado a esse combo. Ele não precisa fazer aquela declaração. É mais para um lado, porque esse perfil, eu tenho uma casa, tenho mais ar-condicionado. Quantas pessoas moram aí? Quantas pessoas? Então, você consegue trazer um olhar humanizado e falar assim, facilitei, reduzi o esforço do meu cliente. Porque senão, a hora que ele estivesse, né, solicitando isso, talvez ele teria que ligar no call center, ir numa loja para... não estou entendendo muito bem, você pode me explicar? Se a gente traz um olhar humanizado do canal digital, ele mesmo consegue fazer seu autosserviço de uma forma muito simples.
Perfeito. E aí, falando de consumo consciente, né? Porque a gente está falando de estar cada vez mais usando a energia residencial e até para propósitos profissionais, né? Então, a gente precisou criar uma estrutura mais robusta para atender a necessidade das famílias, muitas vezes, que agora trabalham de casa. Ao mesmo tempo que existe essa preocupação em como é que eu estou gastando demais, estou aumentando meus gastos, né? E aí, como é que fica essa... O que você tem percebido em relação a isso no consumidor? Qual é a tendência da gente acessar outras formas de energia mais independentes, como painéis solares particulares, mas claro que eu estou falando para uma parcela da população, né, que é a Sim, ponta da pirâmide. Conta para mim qual é a sua percepção quando a gente fala desse volume de clientes. Eu acho que é um tema muito interessante, é um tema que também me deixa muito feliz como pessoa, eu falo, porque demonstra que a sociedade está evoluindo. Quanto mais a gente tem informação e provê informação, né, as pessoas começam a se preocupar mais com a sustentabilidade, se preocupar mais a questionar, será o que eu estou fazendo está gerando algum tipo de impacto para as outras pessoas, para o meio ambiente? E a Neoenergia se preocupa muito com isso. A gente tem investido fortemente em energias renováveis aqui no país e isso demonstra a preocupação de seguir uma linha que a população está querendo. Então, como que eu consigo prover informações de uma forma mais simples para o cliente, seja para ele ter um acesso a um painel fotovoltaico, e por isso que a gente tem uma linha de negócio voltada para isso, seja uma questão de, olha, eu estou vendo que o seu consumo de energia, apesar de você não fazer uma autogeração de energia, você está consumindo a mais. Aqui estão algumas dicas de eficiência energética. E isso a gente consegue aderir tanto para uma informação para um público que tem mais acesso a um canal digital ou a livros, informações que a gente vê em reportagens, assim como aquela comunidade mais carente, onde a gente faz programa de eficiência energética. Dentro do próprio setor elétrico existe um programa, junto com o regulador de eficiência energética, onde a gente pode levar geladeiras com consumo de energia mais eficiente, lâmpadas. Então, isso ajuda nessa comunidade única que a gente tem, que é o planeta. Se eu estou conseguindo gerar energia mais limpa, eu estou trazendo mais sustentabilidade para as próximas gerações. E se as próximas gerações vão entendendo que o comportamento da geração atual existe essa preocupação, você vai criando um ciclo, sem dúvida, muito positivo, que é onde constantemente a gente tem que se ajudar como pessoa, mas também as empresas precisam se ajudar a compartilhar conhecimentos e melhores práticas entre elas para gerar um benefício. A gente cria um ambiente ganha-ganha. Ganha as empresas porque você tem ofertando mais serviços, as pessoas consomem mais serviços, mais produtos, as pessoas ficam mais felizes porque elas estão satisfazendo as suas necessidades, e as famílias e assim por diante. Então, e a humanidade, a natureza, toda a parte do meio ambiente também ganha, que é o caso que a gente faz muito hoje. Por exemplo, no call center, a gente implantou uma tecnologia que é muito humanizada e, ao mesmo tempo, é muito digital. Imagina um cliente, ele liga, passando uma informação sobre uma dificuldade que ele está tendo e o agente está ali entendendo, mas ele conseguiria ajudar mais um pouquinho se ele conseguisse ver o que o cliente está vendo. Sei. O que a gente fez? Vamos, então, fazer uma integração que o cliente continua ali no atendimento, mas eu faço uma videochamada com ele e eu consigo ver o que o cliente está vendo pelo agente. Você empodera o cliente, porque você está dando a opção de ele mostrar o que ele está vendo. Você empodera o agente que está ali no call center para ele resolver o problema ali do cliente. E você ganha um extra ainda, que é muito importante. Eu evito que uma equipe de campo se desloque até aquele local. Muitas vezes por um problema simples. Isso ajuda o meio ambiente. Isso ajuda que o cliente não precise se deslocar para uma loja para explicar. E o próprio agente que está ali atendendo o call center, ele tem a vontade de resolver. Ele quer garantir aquele atendimento no primeiro contato, que é o famoso First Call Resolution. Então, você empodera esse. E isso tudo é possível porque essa solução, por exemplo, no primeiro momento, ela foi vista muito mais como uma solução para a equipe de campo, algo muito técnico. Mas daí, conversando com os nossos agentes de relacionamento, com os nossos clientes, eu falo, não, às vezes, em alguns momentos eu posso resolver o problema do cliente, só que eu não consigo explicar direito, tal. Opa, vamos criar o assistente remoto virtual? Criou.
novamente, volta para o olhar de pessoas. E no meio da pandemia, você quebrou alguma coisa em casa ou tem algum problema, faço como? Se eu não posso ir até lá. Exato, né? E isso continuou, sabe, até hoje. E acho que essa mudança que está tendo no setor, que é uma transição, né, do setor elétrico, que está sendo muito debatida desde o ponto de vista jurídico-regulatório, vamos assim dizer, até essas novas tecnologias que estão tendo de geração distribuída, energias, né, mais verdes, assim como o comportamento das pessoas estão mudando. As pessoas querem fazer que as suas solicitações sejam o menor impacto possível para o meio ambiente, para a sociedade. Então, a gente tem que acompanhar. É interessante a gente ouvir você falar de tantas ações, colocando o cliente no centro, de uma empresa que realmente a gente não tem muita alternativa, né? Se eu estou na região que é atendida por vocês, eu não tenho muita opção. Eu sou atendida por vocês. Mas existe uma preocupação de branding mesmo, né? Esse relacionamento com o cliente. Agora, você tocou num ponto muito importante, que é esse da transição do setor nesse momento, né? E aí eu queria falar das tecnologias novas para a gente abordar o que tem de novo. Puxa, a gente cresceu, né? De novo, nossa cidade, Rodrigo, vamos lá. A gente cresceu num país de geração hidrelétrica de energia, né? Aí, depois veio a energia eólica. A gente tem a energia solar, mas a eólica já evoluiu. Como é que chama agora? A gente tem a eólica offshore. Que é demais, gente. No oceano. É maravilhoso. Fica no oceano, são aquelas mesmas hélices. São as mesmas hélices, só que no oceano. Então, e o hidrogênio verde que está vindo. Então, a gente tem que acompanhar. Então, se a gente tem um olhar, que eu volto a dizer, independente do setor que você esteja, mas se você tem um olhar que você está trabalhando com pessoas e para pessoas, a gente já consegue acompanhar todas essas tecnologias. Então, imagina que a gente está vendo muito de carros elétricos. Exato, pois é, porque aí a gente entra nesses desejos, né, da sociedade. A gente vai mudando de comportamento, vai desejando ser mais consciente no uso para impactar cada vez menos o planeta e o meio ambiente, mas tem os nossos desejos. Meu sonho é ter um carro elétrico. Eu quero deixar aqui registrado nesse podcast para nossos próximos entrevistados do setor de carros elétricos, né? A gente pode ter um abastecimento da Neoenergia, né? Com certeza. Mas, enfim, eu acho que realmente é uma tendência que está acontecendo das pessoas tentarem impactar menos e a questão da mobilidade elétrica é bem fundamental. Interessante. E isso volta para aquela questão do ambiente ganha-ganha. Se você cria condições para as pessoas terem acesso a um carro elétrico e, ao mesmo tempo, você cria condições para ter o abastecimento elétrico, né? Porque tem toda uma questão de tempo, né? De carregamento, tempo de uso ali. Você precisa garantir também, não é só uma ponta, né? Você tem que olhar toda a cadeia. Não, e a infraestrutura necessária. Eu já me perguntei, agora né, brincando e falando sério ao mesmo tempo, já me perguntei, puxa, se amanhã eu estalo o dedo e consigo um carro elétrico, como é que vai ser o meu dia a dia para conseguir circular com esse carro elétrico no sentido da infraestrutura de carregamento mesmo, né? Você tem nas grandes cidades, em shoppings, em alguns pontos de carregamento, mas você tem que criar toda uma estrutura. Isso está previsto? Vocês estão olhando para que horizonte? 10 anos? Não, inclusive isso vai ser realidade? Já tem no Nordeste, que a gente fala do corredor verde, onde a gente colocou postos de carregamento, né? Olhando ali passando de Recife, estado de Pernambuco, até, né, Rio Grande do Norte, para pontos de carregamento de carros elétricos que estão sendo utilizados. Porque isso nos permite olhar que, assim, está acontecendo uma transição energética e estamos preparados, tanto do ponto de vista, né, de tecnologia, então a gente consegue conceder a questão de postos de carregamento de energia, assim como eu tenho um serviço de atendimento ao cliente para atender essas novas demandas. Então, é um olhar que a gente tem que olhar a cadeia end-to-end. E isso é sem volta. Eu dou um exemplo muito pessoal, né, meu, que eu falo que o carro elétrico, né, ele é como se a gente fosse comparar a época dos vídeos, que a gente tinha o VHS, que eram os carros normais, daí começou a ter o DVD, que vão falar os carros híbridos. Os híbridos. Daí você tem os carros, né, 100% elétricos, que é o Blu-ray, e agora a gente está tendo muita discussão sobre hidrogênio verde, que pode ser o nosso próximo streaming, o carro a hidrogênio verde, né? Então a gente tem que olhar todas essas inovações e entender que, se os outros setores estão mudando, o setor elétrico também está mudando. O que a gente tem que acompanhar é, novamente, a pessoa, o comportamento das pessoas e estar adaptando a isso. E aí tem acho que tem
um ponto muito importante de uma empresa desse tamanho, que é como é que você educa esse consumidor. Porque para qualquer mudança, né? Lembra do Blu-ray? O Blu-ray é caro, tem sempre um impacto, né? Até se educar para levar. Dá um exemplo besta, mas tangibiliza tudo que eu estou falando aqui. No meu condomínio, agora um monte de gente está com carro. E aí tem, obviamente, o cabo que você coloca na tomada. E um grupo, não... Porque agora quem paga a conta do condomínio? Porque agora estamos tá pagando a conta de 2 ou 3. Isso não é sobre isso, é mais que isso. Então, como é que você educa também? Porque qualquer transformação, ela tem essa educação que a empresa tem que acompanhar. É uma gestão de mudança. Exato. Eu acho que, por isso que, quanto mais próximo você tiver dos seus clientes, no nosso caso, olhando a distribuição de energia, a gente está com 16 milhões de clientes, impactando a vida de 37 milhões de pessoas, e eu acho que a gente tem uma boa amostra para ajudar a ter esse desenvolvimento sustentável do país e do planeta como um todo, né? Então, se eu tenho um bom relacionamento com o cliente, que eu gero uma boa experiência com ele, independente do que acontecer, né, com o setor, ele sempre vai lembrar da Neoenergia como uma marca que dá acesso à informação, ele está sempre presente na minha vida, não importa se é um momento que esteja bem ou esteja ruim, ele está ali para me ajudar. E se eu precisar de algum tipo de solução dessas grandes transformações que a gente vai ter, é a empresa que eu vou ter como referência. Então, quanto mais a gente aproximar a nossa marca, Neoenergia, com os nossos clientes, com ações práticas e não só faladas, maior vai ser a confiança. Como é que você vira referência? Exatamente. Porque você carrega um bonde inteiro quando você fala de transformação, uma empresa desse tamanho, quando ela vira referência, é isso, vem com toda essa responsabilidade, educação, de tendência. Agora, como é que a Neoenergia se relaciona com as outras concessionárias de energia? Porque é interessante, porque a gente aí falando de educação, né? A gente está falando de uma região específica onde vocês atendem. Ok, 16 milhões de pessoas impactando mais, 37 milhões. Agora, nos estados vizinhos tem outra concessionária. Né? E aí, como é que vocês fazem se relacionam? Eu acho que primeiro existe um relacionamento muito próximo, né? A gente tem a ABRAD, que é a Associação, né, das Distribuidoras de Energia, que trocam muitas figurinhas, muitas boas práticas, né? Assim como se a gente olha o programa, né, o PID ANEEL Conexão Digital, que é o maior programa de experiência do cliente do setor, a gente, como tem várias áreas envolvidas, principalmente PID, Serviço ao Cliente e TI, a gente está trazendo informações e desenvolvimentos para o setor, porque não importa se não é só para o perfil dos nossos clientes. Como a gente tem uma capilaridade muito grande, o que a gente está desenvolvendo, a gente compartilha muito em vários eventos. O próprio material desse grande programa que a gente está conduzindo vai ter um paper por trás que permita que outras empresas olhem, entendam e tragam essa visão que a gente está trazendo de transformação para as suas empresas. Novamente, se a gente se ajudar, independente seja uma empresa dentro do setor ou outras empresas, né, como a gente falou do WhatsApp, como que a gente mostra, compartilha o impacto que a gente está tendo, tanto nos negócios quanto nas pessoas, porque a gente tem que entender que tem que gerar também eficiência para o negócio e, ao mesmo tempo, gerar uma melhor experiência, um melhor conforto para os clientes. Se a gente compartilha isso, todo mundo quer copiar o bom, né? Claro. Então, a gente tem que fazer isso, sabe? Trazer fóruns de discussões. Igual que a gente está aqui, esse podcast é muito importante. Porque isso daqui são outros setores e dentro do setor que vão estar acompanhando e falando, olha, tem uma ideia interessante que eu posso trazer para facilitar a vida dos meus clientes e assim por diante, né? O Conexão Digital é um programa da Neoenergia ou é esse programa grande de pesquisa e desenvolvimento do setor? Ele é da Neoenergia. Grande parte dele é financiado com verba regulada do setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, o próprio regulador, né, quando a gente começou a debater, a gente levou, né, com a área lá de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, que foi muito interessante, que eles falaram que o primeiro feedback foi assim, o Conexão Digital como um todo, ele está trazendo o equilíbrio para o setor elétrico, onde antes era olhado muito mais o poste, né, o fio, que estava super feliz, se perguntasse para ele, estava super feliz, e vocês estão trazendo um olhar humanizado, onde o foco está no cliente. Então, para você ver a abrangência, né, a gente está conseguindo grande parte desse programa ser financiado com uma verba regulada. Né? E isso daí traz o retorno, outra parte é própria, né, uma contrapartida, mas isso traz um retorno para o setor como um todo. Certo. Porque a gente está abrangendo uma visão que são 3 grandes transformações que a gente fala dentro do programa Conexão Digital. Primeiro, existe uma transformação
técnica, que é desenvolvimento de soluções, né, e tudo mais. Tem uma revisão de toda a jornada do cliente, é um outro pilar, olhando, né, todo o olhar do cliente dentro dessa jornada. E, por último, e não menos importante, acho que o mais importante de todo, que é a inclusão digital das pessoas e do nosso time. Porque aí a gente está falando, opa, se eu estou numa era de constante transformação, como que eu posso ajudar também meus times e a sociedade a entrar nesse mundo digital? Por isso que a gente fica sempre revendo onde que o cliente gostaria de estar, que é o caso do WhatsApp. Em vez de a gente definir onde que a gente quer que o cliente esteja, a gente definir ir para onde o cliente está, é um olhar que surgiu aí, escutando o cliente. Então, esse é um programa que tem muito orgulho, tem muitas mãos dentro da Neoenergia e, com certeza, ele vai trazer o setor elétrico um novo patamar e vai ajudar muito nesse momento de transição que a gente está tendo no setor. Então, para a gente caminhar para o nosso encerramento, que o tempo já passou, quando a gente já até passou um pouco falando de futuro, a gente falou da mobilidade elétrica, que é realmente, acho que uma tendência e de crescer cada vez mais, mas para onde você olha quando você olha para frente? O que a gente pode esperar do setor elétrico? Eu acho que o setor elétrico vai estar cada vez com mais tecnologias de energia limpa, né? Seja ela para residências, seja ela para grandes indústrias como um todo. Eu acho que a gente vai ter mais soluções de informação ao cliente com serviços agregados. Então, isso vai permitir que a gente tenha clientes cada vez mais conectados, permitindo informações sejam trafegadas em um tempo real, mais rápido, para saber como está o consumo de energia, a questão de medidores inteligentes. Então, tudo isso vai permitir que o cliente seja cada vez mais empoderado dentro do setor elétrico. Esse acho que vai ser um caminho e a gente precisa garantir que toda essa informação dessas mudanças que estão tendo sejam feitas de uma forma menos impactantes para os clientes. Isso faz com que a gente tenha que ter uma responsabilidade de passar informações, tanto nós como empresas de energia, o próprio governo como um todo, a gente garantir que essa transição que está acontecendo, ela seja uma transição saudável e sustentável. Então, eu acho que, em grandes linhas, é assim, mais tecnologia verde e mais acesso à informação na palma da mão do cliente, empoderando ele. Eu vejo dessa forma. Aí a gente vê que, de um lado, tem crise elétrica, não é necessariamente sinônimo de crise, sim, de oportunidade? Pode ser isso? Eu acredito que sim. Acho que eu vejo o setor elétrico muitas oportunidades de uma forma perene, integrada, seja desde a geração, seja até a parte do consumo final ali, mais consciente. Existem muitas tecnologias, existe o anseio da sociedade em garantir que tenha esse empoderamento, esse acesso à informação. Então, se a gente tiver o olhar humano dentro de todo dessa mundo em transformação, dessa digitalização como um todo e dessa transformação do setor, tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando. Perfeito. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando tanta informação. Obrigada, Rodrigo, de novo. Não, obrigado, gente. A gente acaba mais um podcast com uma aula, né? Porque a gente entra numa companhia elétrica, né? E a gente sai com um monte de informação. Acho que reforço que o consumidor precisa entender e respirar essa mesma coisa, porque é muita coisa legal que a gente descobre da empresa, né? Bacana. Tá no nosso dia a dia, né? Exato. Eu acho que o papel desse podcast é exatamente a gente refletir sobre tudo que está no nosso dia a dia. Olha aqui, iluminando o nosso podcast. Obrigada. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Bom, e você já sabe, se gostou, compartilhe e continue espalhando que esse podcast, o Tuvis Podcast existe e a gente espera você no próximo encontro. Obrigada e até lá.